Episódio 3, A Luta. Na verdade, a casa lá, eu nem tenho vontade de voltar. Perdi tudo, entendeu? Cheguei a perder todo o meu vestuário. Eu já vinha há um certo tempo sem ter, assim, depois mesmo que começou a piorar a situação da minha saúde, sem ter, assim, aquela felicidade de entrar numa loja, achar roupas do meu tamanho, poder comprar, poder sair dali, me sentir assim, sabe? Aquele sentimento de felicidade, de completar, de ser completo, né? De uma coisa que boa, que todo mundo faz, vê, gosta na vitrine, compra, usa, entendeu? Para gente que tem dificuldade em tamanhos, por ser plus size, é meio difícil essa felicidade, assim, é muito rara. E por intermédio da Vive, eu tive essa felicidade quando chegou a entrega aqui em casa. Foi uma emoção de alegria e choro e só gratidão. Só gratidão mesmo. Então continue doando. Doe o material para fazer, doe roupas se tiver do seu uso, que seja do seu uso mesmo, ou doe aquela matéria-prima, o tecido, o elástico, os aviamentos para que possa ser confeccionado a roupa na medida certa, para a pessoa certa e para deixar, assim como eu, muitos mais gordinhos, contentes e felizes na hora que recebe aquele presente que não tem preço, gente, não tem preço. A gente abrir e se deliciar e ver que veio, botar, vestir, se sentir bem. Isso não tem preço. Essa é a Janaína Silva, mulher gorda, feirante, cadeirante e uma das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. O relato dela resume bem o que nós apresentamos nos episódios 1 e 2 desse podcast. Um grupo pequeno de voluntários lutando para ajudar milhares de pessoas gordas afetadas pelas chuvas, ao menos com uma muda de roupa que fosse no tamanho exato dos seus corpos. E você lembra que lá no episódio 1, nós contamos que criadores de conteúdo de São Paulo e outras regiões do país se mobilizaram e conseguiram enviar um caminhão cheinho de roupas grandes lá para o Rio Grande do Sul? Pois é, foi uma festa. E enquanto nós produzíamos esse último episódio, mais um caminhão de doações desses itens arrecadados no Pop Plus, a maior feira plus size da América Latina, saiu de São Paulo e também chegou na sede da associação, liderada pela Viviane Lemos, lá em Porto Alegre. A Amanda Momenti e a Flávia Durante, que você vai ouvir agora, foram algumas das responsáveis por essa arrecadação. O Pop Plus fez mais uma arrecadação de doações de roupas plus size. Foi a segunda arrecadação de roupas que nós fizemos. A primeira foi logo na semana das enchentes. A gente já correu para agilizar e agora dá para fazer com mais tempo. Então conseguimos cerca de 8.000 peças que já chegaram em Porto Alegre, já estão sendo distribuídas pela Vivi Lemos. O que é muito gratificante é que a nossa comunidade já é super consciente, já trazem as roupas limpas, em ótimo estado, devidamente identificadas, né? Porque elas sabem tudo que a gente passa, né? Na questão de negligência e, né, a gente espera que isso faça com que a sociedade e a indústria da moda desperte para essa pauta cada vez mais. Agora já são quase 70.000 peças de roupas grandes destinadas às pessoas que foram atingidas pelas enchentes e seguem com dificuldades para encontrar roupas nos seus tamanhos. Mas ainda falta muito e é preciso ir um pouco além e pensar em como ficará a vida dessas pessoas quando todos pararem de falar da enchente, quando o tal normal voltar. Elas vão precisar de bem mais do que doações materiais, como lembra a Viviane Lemos. Bom, fica evidente que é uma questão que vai se prolongar,
pois já existia essa demanda e essa necessidade por roupas em tamanhos maiores anteriormente a essa catástrofe. Então a gente entende que vamos ter um trabalho longo pela frente. A gente está tentando atender essas pessoas numa primeira necessidade de roupas, e é visível também que elas vão precisar de muitas outras coisas, como apoio emocional, apoio para se colocar no campo de trabalho, apoio para reconstruir suas vidas e suas casas em geral. Então a gente está estudando uma forma de dar continuidade e sobrevida ao projeto para atender essas pessoas para além da roupa, porque ser um corpo gordo na sociedade não é só sobre vestir, então é sobre existir e resistir. E as palavras existir e resistir definem bem esse terceiro episódio de Grandes Invisíveis. Grandes Invisíveis. Pessoas gordas nas enchentes. Eu sou Poliane Marques, jornalista da Rádio Agência Nacional e também uma mulher gorda. Até aqui, nós falamos sobre como o encontrar roupas grandes para muitos dos afetados pela catástrofe no Rio Grande do Sul tem sido um trabalho árduo. Mas hoje eu quero te convidar para dar um passo além. A dificuldade lá no Sul é só mais uma face dos problemas encarados pelas pessoas gordas no dia a dia aqui no Brasil. E nós vamos começar do comecinho. Você sabe o que é a gordofobia? Vou pedir para a Aline Leal dar uma conceituada básica nesse termo para gente. É com você, Aline. Gordofobia não é sobre achar as pessoas feias ou bonitas. É sobre tirar os seus direitos por conta do tamanho dos seus corpos. É privá-las de acesso aos espaços públicos quando, por exemplo, a catraca do ônibus ou as cadeiras da repartição são pequenas demais. É permitir ou praticar o bullying que acaba tirando muita criança gorda da escola. É quando todo mundo fala que está preocupado com a saúde da pessoa gorda, mas não cobra do poder público que as marcas suportem o peso dessas pessoas, ou que seja fornecido um equipamento adequado, para que humanos não tenham que fazer exames em equipamentos para cavalos, por exemplo. Gordofobia é julgar a competência da pessoa pelo tamanho do corpo dela, e não pela qualidade do trabalho. É reforçar tanto o estereótipo que aquela pessoa se veja sem o direito ao afeto, ao carinho e ao respeito. Certamente você não aprendeu sobre isso na escola. Isso porque pouco falamos ainda sobre esse preconceito. Inclusive, acho que exatamente por conta dessa falta de conhecimento, se as previsões se comprovarem e as catástrofes forem cada vez mais comuns, nós ainda não estaremos mais preparados ou mais solidários com as pessoas gordas e tantas outras minorias que precisam de um olhar diferenciado nesses momentos. E quem compartilha um pouco desse pensamento comigo é a criadora de conteúdo Mac Nóbrega. Olha, eu gostaria de ser otimista e dizer que sim, acho que estaremos, mais atentos às necessidades das pessoas gordas nas próximas tragédias climáticas que com certeza a gente vai ver no mundo e no país, mas não consigo ser tão otimista. Eu acho que não, eu acho que no fundo, ninguém está nem aí, infelizmente. Eu acho que a gordofobia ainda é a última fobia, entre aspas, aceita socialmente. A gente combate todo dia racismo, LGBTQIA+, fobia, homofobia, transfobia, capacitismo e tudo mais, Tem uma educação sobre como esses preconceitos são nocivos, mas muito pouco se fala sobre a gordofobia. E essa fragilidade no cuidado e na atenção se deve muito à falta de leis e políticas públicas que fortaleçam, mas que também protejam essa população. Aqui quem fala é a Raiane Souza, fundadora do projeto Gorda na Lei e ativista do combate à gordofobia. O caso do Rio Grande do Sul trouxe um cenário muito triste para nós, onde a gente pôde ver um direito tão simples, um direito tão básico como se vestir dentro de um cenário de urgência, isso ser negado
E essa negativa de direitos em relação a pessoas gordas, ela não começa agora, isso não é de agora, e muito menos uma invenção de alguém ou de algum movimento. A gente já vê isso lá atrás até hoje. No Brasil, infelizmente, nós ainda não temos uma lei federal que vai garantir esses direitos e essa acessibilidade a pessoas gordas. Existem diversos projetos de lei que já discutem essa possibilidade, mas ainda não temos esse ponto fechado, ainda não temos essa tramitação em desenvolvimento, o que nos preocupa quanto ativistas. No âmbito federal, nós encontramos 15 projetos de políticas públicas para as pessoas gordas apresentados no Congresso Nacional. Um deles, que está parado no Senado, diz respeito à obrigatoriedade de clínicas e hospitais terem macas que atendam a pessoas com mais de 100 quilos, já que isso é raro atualmente. O outro, que está na Câmara, quer incluir na Lei 7.716, conhecida como a Lei do Racismo, um item que puna crimes gordofóbicos. Esse projeto foi apresentado em junho de 2022, mas está parado na Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara desde agosto de 2023. Eu entrei em contato com a comissão para saber sobre esse andamento, e a Aline vai nos contar o que eles responderam. Poli, a assessoria da presidência da comissão nos respondeu que, por enquanto, não existe nenhuma definição sobre a tramitação do projeto de lei. Enquanto as leis federais que garantam a dignidade e o respeito às pessoas gordas não chegam, alguns estados têm tomado iniciativas. Em Minas Gerais, por exemplo, tem o projeto Minas Sem Gordofobia, que reconhece a necessidade de acesso a direitos básicos para as pessoas gordas e garante acessos a serviços públicos e privados. A Rayane Souza falou de outros 2 projetos similares, mas o que chama atenção mesmo é que falta interesse político para que esses projetos andem. Temos 2 leis vigentes no Brasil hoje. Começa pelo Recife, onde a gente tem uma lei que garante a acessibilidade a pessoas gordas através de carteiras escolares, tanto no âmbito privado quanto no âmbito público. E temos o Estatuto do Piauí, que é um estatuto bem completo, que garante acessibilidade e direitos para pessoas gordas, inclusive punindo também pessoas que praticam atos de gordofobia. Mas isso vale a pena apenas dentro dos estados. A gente vinha caminhando com muita esperança para a criação desses projetos de lei, mas hoje a gente encontra um cenário muito problemático, muito crítico, porque a maioria desses projetos estão completamente parados, sem nenhum andamento, sem nenhum encaminhamento, e traz um questionamento, né, de por que isso não tem ido para frente, por que a gente não tem tido respostas, né, das políticas públicas para garantir o direito dessas pessoas, porque afinal a gente está falando não é de uma minoria no país. A gente está falando de 57,7% de brasileiros que hoje já lidam com questão de peso, né? A gente está falando de 98 milhões de pessoas. Então, não estamos falando de poucas pessoas no nosso país. Por que isso não vai para frente? Isso decorre de um preconceito absurdamente enraizado. O significado real de saúde completamente deturpado, o significado real de obesidade completamente deturpado, e aí a gente se esbarra com esses obstáculos e com essas barreiras que não credibilizam essa necessidade, essa urgência, por conta dessas deturpações, por conta desses preconceitos que foram trabalhados pela mídia, pela história, por figuras políticas, pela própria sociedade que querem inviabilizar essas pessoas. E é urgente que leis sejam aprovadas, que conceitos sejam revistos e aprendidos, para que não se repitam casos como o do Vitor Marcos de Oliveira, de 25 anos, que morreu em janeiro do ano passado, em frente ao Hospital Geral de Taipas, na zona norte da cidade de São Paulo. Ele, que pesava 190 quilos, teve atendimento negado em 2 hospitais porque não tinha uma maca que comportasse o peso dele. É isso. Em 2 hospitais, não havia uma única maca que suportasse o peso de um homem gordo. E esse homem morreu.
E se tem uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos, estudando e falando sobre pessoas gordas, é que sempre que se fala na busca dessas pessoas por seus direitos na sociedade, existe quem fale: "Ah, mas vocês estão romantizando a obesidade." E eu te falo com propriedade. Não, gente. Não existe romantização da obesidade. Não tem ninguém falando ganhe peso ou deixe de cuidar da sua saúde. Muito pelo contrário, há uma luta para que a saúde da pessoa gorda seja cuidada adequadamente, assim como há uma luta pela educação, a mobilidade, a acessibilidade e o trabalho formal para essas pessoas. Reproduzir esse tipo de coisa é só esconder o preconceito atrás de uma frase clichê. Inclusive, a luta é por acesso a tudo, por ser uma pessoa em sociedade, inclusive na moda, já que esse podcast começou falando do direito de vestir. Muita gente entende a moda como estética, como consumo, como beleza. E também são, né? Lógico, a gente tem esse direito também de usar a moda como estética, se sentir bonita, né? E isso também foi negado a gente. Mas no caso da população gorda, é também uma questão de dignidade, né? Você não ter uma roupa nem para o dia a dia, né? Uma calcinha sutiã, uma camiseta básica, uma calça jeans, nem para o dia a dia, né? Isso tira totalmente sua dignidade, né? Esses casos não são novidades para a gente, né? Que é gorda, que trabalha com isso, que convive com esses casos, né? Que a gente já recebia diversos relatos, né? Mesmo fora de tragédias, mas essa falta de acesso à moda, né? Então eu cansei de receber e-mails: "Flávio, eu moro aqui no interior, não sei da onde, aqui não tem loja plus size na minha cidade, então eu tenho só uma calça, então eu me visto com uma canga, quando a minha calça jeans está lavando, eu uso essa canga." Então o grande público que está se surpreendendo com isso. A gente espera que a indústria, né, as pessoas se surpreenderam, façam com essa informação alguma coisa, que não deixe esse assunto morrer, né? E tomem consciência da importância da moda como um direito, né? Direito da pessoa humana, né? E não só nas questões de tragédias, até no dia a dia também, para trabalhar, para fazer uma atividade física, ou mesmo também num evento, numa festa, porque a gente também tem todo o direito de se sentir incluída na sociedade também, como qualquer outra pessoa. E é uma obrigação de toda a sociedade entender um pouco mais sobre isso. Compreender que uma pessoa e suas necessidades e capacidades não se reduzem ao tamanho dos seus corpos. A MAC Nóbrega é, inclusive, bem enfática ao defender isso. Quando você nunca passou por uma dificuldade, é difícil você pensar sobre isso, assim. Mas, né, como a gente fala aqui, sei lá, o racismo não é um problema da pessoa preta, é um problema da pessoa branca, é a pessoa branca que tem que trabalhar nisso. Eu acho que o mesmo vale para a gordofobia, sabe? E se você é uma pessoa que nos ouviu até aqui, mas estranhou o uso das palavras gordo, gorda, gordos, eu vou contar com a ajuda da Aline para te explicar essa escolha. Gordo é o contrário de magro, assim como alto é o contrário de baixo ou claro é o contrário de escuro. É preciso desmistificar essa palavra, normalizar. Isso também faz parte de combater o preconceito. E sim, eu falei que as doações materiais não são suficientes para atender a todas as demandas das pessoas afetadas no Rio Grande do Sul, mas elas ainda são muito necessárias. Então, caso você possa e queira contribuir com o trabalho da Associação de Doação de Roupas Plus Size, você pode fazer um Pix para o CNPJ 26423527000112. E se você quiser fazer uma doação física, é só encaminhar para o endereço que está na descrição desse post. Eu sou Poliane Marques e você acabou de ouvir o último episódio de Grandes Invisíveis. A produção, redação e narração são minhas. As vinhetas e a locução têm a voz de Aline Leal, que junto com a Fran de Paula também editou o texto desse podcast. A sonoplastia foi feita pelo Jailton Sodré.
Beatriz Arcoverde fez o roteiro e a implementação do episódio. E a Caroline Ramos fez as artes que ilustram esse trabalho. E além de agradecer a você que nos acompanhou até aqui, quero agradecer às várias pessoas que de várias formas se empenharam para que esse trabalho ficasse pronto. E agora que o Grandes Invisíveis acabou, você pode ouvir outras produções aqui da Rádio Agência Nacional. Tem o Transformando as Artes, o Sala de Vacina, o Imprensa Negra no Brasil, o Perdas e Danos e também o Histórias Raras. Nós nos encontramos numa próxima.